Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Meu Deus, quanto tempo que a gente não se vê, né? Fiquei 2 semanas aí sumida, mas é porque eu tava tirando umas fériasinhas, sabe? Merecidas. Fui viajar, aproveitei bastante essas férias e agora estamos de volta oficialmente. Essa semana já voltamos a postar nas outras redes sociais também, então fiquem ligados e me ajudem, porque eu precisava dessas férias. O vídeo de hoje é sobre Kindles. Como vocês podem ver, eu tô segurando um aqui já. E a gente hoje vai comparar o meu Color Soft com o meu Paperwhite. Vou contar pra vocês tudo que eu senti de diferença entre um e outro. E vou também dar uma comparadinha de leve com o iPad. Pra poder deixar tudo explicadinho pra vocês. Pra se você tiver interesse em comprar um Kindle, você ter menos dúvidas do que a gente normalmente tem. Coisa interessante também pra falar pra vocês é que agora eu tenho um microfone, por isso que eu tô com o Kindle aqui na minha mão, porque eu tô com o microfone preso ali no Kindle, mas nós estamos então com um novo microfoninho. Talvez o som desse vídeo fique diferente, no caso com certeza vai ficar, não sei se vai ficar melhor, mas é um teste pra gente descobrir como é que vai ser isso aí daqui pra frente. Vamos começar então conversando com vocês sobre os meus Kindles. Fui ali buscar as caixinhas deles pra poder olhar tudo certinho pra vocês e mostrar o que tem pra mostrar aqui. O meu Kindle Paperwhite, ele é um 11ª geração, como eu disse pra vocês, eu ganhei ele em 2022, e o Color Soft é um Signature Edition que eu ganhei agora em dezembro de 2025. Tem unboxing aqui no canal, inclusive, de dezembro desse aqui. E, por incrível que pareça, eu também tenho um unboxing desse aqui, se um dia vocês quiserem saber como é que foi o unboxing dele, eu posso deixar pra vocês. Gosto de ambos os Kindles, eu acho que ambos têm seus pontos positivos e negativos, e por isso a gente vai trazer pra vocês. As primeiras diferenças que a gente tem entre eles são a memória dos dois. Então, o meu Color Soft, ele é um Signature Edition, então ele tem 32 GB e ele veio com algumas assinaturas por um mês, o que particularmente eu não teria escolhido. Por quê? Eu acho que é pagar mais caro por uma coisa que você não vai usar tanto. Porque meu Kindle antigo, que é o Paperwhite, que eu tenho desde 2022, sim, eu puxei na memória aqui, eu ganhei ele no dia 29 de julho de 2022. Então, ele sobreviveu por muitos anos comigo e ele só tem 8 gigas. E eu nunca precisei de mais do que isso, eu acho que eu nunca cheguei nem a preencher 2 GB. Então, sim, por mais que pareça que livro é uma coisa que vai pesar muito, que vai ocupar muitos GB, não ocupa, tá? Você não ocupa os seus 8 GB de Kindle, sem dúvida nenhuma, eu falo isso pra você, sem preocupação de você comprar um Kindle que seja um pouco mais barato com 8 GB. A não ser que você vai ter, sei lá, 1.000 livros no seu Kindle. Eu não tenho, eu nunca consegui chegar a esse marco de muitos livros assim. Eu acho que eu tenho uns 100, chutaria alto, mas que eu tenho uns 100. Mas eu nunca utilizei nem metade da memória desse Kindle aqui. Então, realmente, 8 GB já é mais do que necessário. A Amazon não explica isso pra ninguém, de que 32 GB é um grande exagero pra um Kindle. Eu tenho ele Signature Edition porque eu ganhei de presente. E porque estava em uma promoção muito boa na Black Friday, por isso minha madrinha me deu de presente. Diferenças que já temos aqui. A caixa tem uma qualidade muito melhor do Color Soft. Então a gente tem aqui uma caixa bem mais dura, bem mais resistente, maior também, por mais que a gente já vai comparar o tamanho dos Kindles. Então você pode ver que é um papelãozinho bem mais grosso do que o outro. O manual dele é enorme também, comparado ao outro. Até esse plástico que veio embalando esse aqui do Color Soft. E aí, aqui embaixo a gente tem um suporte pro Kindle e a caixa. E não tem nada embaixo. Aqui vem o carregador, que é o mesmo que vem nos dois, e não tem a menor diferença mesmo. Se não me engano, a caixa do Paperwhite já mudou. Hoje, em 2026, se você comprar, ele vem com uma caixinha, acho que é nesse material aqui, tipo, nesse marronzinho, e não mais nesse azul que vinha. Mas esse azul, ela é uma caixa extremamente. Não é ruim, mas ela é sensível, digamos assim. Ela não é protetora do seu Kindle. Ele vem aqui no meio, você puxa essa parte que é marronzinha, e aí ele vem assim. Aqui dentro desse plástico aqui que vem o seu Kindle. Então, já no Color Soft ele é uma coisa mais papelzinho e tal, aqui é um plástico. E aqui tem escrito, né, Kindle Paperwhite, e aqui embaixo vem daí o cabo e o manual. Que como eu disse pra vocês, é bastante, né, diminuto, é bem menor do que o outro. Então essa caixa é bem mais fininha do que a outra, e eu acho que ela protege bem menos o seu Kindle, né? Porque a Amazon, ela tem essa tendência a mandar as coisas assim,
só jogada, né, pra todo mundo. Vamos começar a comparar os Kindles em si, diferenças que eu enxerguei neles, com o uso que agora faz um mês que eu ganhei esse aqui. Continuo utilizando esse aqui também, pra poder justamente fazer esse teste pra vocês. Pontos que eu acho que não tiveram diferença. O tamanho deles é praticamente igual, vou mostrar pra vocês. Olha, eles são tamanhos praticamente idênticos, tanto que a capinha do Paperwhite até serve no Colorsoft. A diferença de design deles é que o Colorsoft, ele é um pouquinho mais arredondado aqui na ponta do que o Paperwhite. Ele é um pouquinho mais quadrado, aqui é um pouquinho mais arredondado. Mas é uma diferença mínima que não vai, tipo, impactar em nada na sua vida. Mas é uma mudança de design dele. Outra coisa que temos de diferente, a tela é diferente. Eu senti também o Colorsoft mais fino do que o Paperwhite. Dá pra enxergar essa diferença? É uma diferença também mínima. E a parte de trás, ela tem uma textura levemente diferente também. A do Paperwhite é um pouquinho mais... Não é grudenta a palavra, mas ela tem mais textura, assim. Essa aqui é um pouquinho mais lisa, é um plástico um pouco mais comum. Outra coisa que temos de design é que esse aqui, meu, ele é... Não tem nada ali no sorrisinho, né? Ele é um sorrisinho só em baixo relevo ali. E esse daqui, ele tem um plásticozinho aqui que brilha. Mas é uma coisa também que, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E aí temos a clara diferença que esse aqui tem cor, esse não, na capa. Eu sempre deixo com a capinha do livro aparecendo, porque eu acho que é bonitinho. Questão de peso, pode ser só impressão, mas eu acho que o Colorsoft tá mais leve do que o meu Paperwhite 11ª geração. Outra coisa de design que a gente tem, tá aqui por fora que a gente consegue enxergar, é que aqui a gente tem um sensorzinho, porque nesse Paperwhite aqui a gente não tinha ainda, sensor de iluminação no ambiente, para ele poder acertar com o ambiente. Então, se você tá num ambiente com muita luz, ele vai diminuir a luz do seu Kindle automaticamente. Se você tiver essa opção ativada, um sensorzinho, tá vendo? E nesse aqui a gente não tem nada ali, não. Aqui é puro a tela, enfim. A textura da tela é bastante diferente também, na minha opinião. Talvez seja porque um é mais novo que o outro. Talvez tenha essa possibilidade também dessas texturas dos materiais serem mudado com o tempo, com o uso. Mas eu sinto que essa aqui, ela tem até um reflexo um pouco a mais do que essa aqui. Mas não é nada que vai me incomodar, sabe? Se eu ligar aqui a luz pra vocês, peraí. Eu ligo a luz aqui em cima do meu celular, que não vai ser diferença nenhuma pro vídeo, mas aqui no Kindle ele já vai ter reflexo. Que no outro ele tem bem menos, na minha opinião. Tá vendo que é um reflexo que fica um pouquinho mais claro? Ele tem um pouquinho mais de reflexo, mas não é nada assim extraordinário, sabe? Não me atrapalhou nenhuma das vezes que eu tava lendo. Realmente não foi uma coisa que me impactou na leitura. Eu às vezes pegava um, pegava o outro, pra ver se realmente tinha algum impacto nisso e não tem. De dia, de noite, com luz ligada ou sem, não faz muita diferença. Seguindo agora, ligando o nosso Kindle. Ambos no mesmo lugar do livro, eles ainda têm uma diferença na letra e no espaçamento e tal, por mais que eu tenha, né, configurado eles da exata mesma forma. Eu sinto que tem essa diferença justamente porque eu acho que essa tela aqui é maior do que essa. Ponto importante é que esse Kindle aqui, se você clica 2 vezes, bate 2 vezes na traseira dele, ele passa a página. Aqui não. Aqui não é o caso, não faz nada. Aí a diferença óbvia que a gente tem aqui na página que tá marcada é que aqui a gente vê marcadinho em cinza e branco ali, né? E aqui a gente vê marcadinho em amarelo. Por que tá em amarelo? Porque eu marquei nesse Kindle e aí ele pega a cor default, né? A cor básica que fica amarelo. Aqui a gente tem as outras 3 cores também que a gente tem de marcação: laranja, rosa e azul. E aqui vai ficar sempre no preto e branco. A gente consegue sentir de diferença na velocidade, no sistema operacional dele. Então, eu vou fazer uma marcação em um, uma marcação em outro pra mostrar pra vocês. Vou passar as páginas pra vocês verem também a diferença. Outra coisa que a gente consegue perceber de diferença entre um Kindle e outro é que no Kindle Paperwhite a gente não tem nenhum vazamento de luz. Que é uma reclamação de muita gente, né, sobre o Kindle Colorsoft. É que ele tá tendo um vazamentinho de luz ali na lateral, mas é por conta da nova, né, tecnologia de tela. Não é realmente uma coisa que faça total a diferença, eu só acho que é definitivamente algo que tá ali no Kindle, então é importante dizer pra vocês. Entrando então no HUD dele, a gente tem praticamente nenhuma diferença, a única diferença que eu percebo, e que eu acho que vocês vão perceber também, é que mesmo que aqui esteja setado com a tela em preto, a parte em volta ali continua sendo branca, então não tem opção para trocar
esse HUD aqui pra virar preto, pra virar total modo noturno, não existe. O que aqui no Paperwhite a gente tem, a gente consegue colocar tudo em modo noturno. Que pra mim, como amante de modo noturno, ganha muito melhor. Esse aqui, pra mim, tem esse ponto mais positivo. Mas durante a leitura isso não influencia em nada. Aqui em cima a gente também vai ter essa diferença de um estar branco ou um estar preto, a diferença entre eles. Que aqui a gente vai ter muito mais configuração do que a gente tem nesse. Que nesse aqui a gente tem 5 ícones aqui em cima. Nesse a gente tem só 4. Porque um desses ícones aqui é o modo noturno que está ativado nesse Kindle. E que eu amo. Mas assim ele fica realmente mais parecido. Não sou fã, não gosto do conceito, mas tudo bem. Aqui embaixo a gente só tem, então, a configuração de brilho e de quão quente ele está. Que a gente não tem essa configuração de quente no Kindle de base, né? O Kindle normal sem ser o Paperwhite. E aqui, do ladinho de quente, a gente tem a programação de quente, que ele pode ficar o Kindle com a tela mais quente quando o sol se põe, de acordo com o horário. É uma coisa que eu deixo ativada, mas é só uma configuração. Já nesse aqui, a gente vai ter aqui somente modo avião, Bluetooth, sincronização e configuração. Que a gente tem ali no outro, mas a gente também tem o modo noturno. Aqui embaixo a gente tem o brilho, que a gente pode ajustar e deixar o brilho automático ou não. Que daí ele vai usar aquele sensor que tem aqui em cima que eu já mostrei pra vocês. A configuração de quente e frio, que também tem a mesma configuração ali no cantinho de programação, ou seja, para quando o sol se pôr ele ficar mais quente. E aí a gente tem mais duas configurações aqui, que é o estilo de cor, que a gente consegue variar entre cores vivas e padrão. Então as cores vivas, ela vai gastar mais bateria, e ela vai ter as cores mais vívidas, mais intensas nas imagens. Já a cor padrão vai ter uma cor um pouco mais próximo do preto e branco, vai gastar menos bateria. Eu acho que também tem uma questão de as cores vivas devem cansar um pouco mais o olhar, mas eu não sinto isso. E aí aqui embaixo a gente tem a configuração de cor de página, que no caso seria o modo noturno desse Kindle que a gente tem só entre preto e branco. E é só a página que fica preta e branca. E é isso aí. Eu gosto muito do modo noturno que a gente tem nesse aqui. Eu sou fã do modo noturno em todas as coisas do mundo. Vamos então desativar o modo noturno do Paperwhite para poder comparar com vocês a página inicial. Aqui a gente tem a página inicial em uma das minhas pastas, certo? Então aqui a gente tem a versão do Kindle Paperwhite e o Kindle Color Soft aqui do outro lado. Então fica assim. A página da tela inicial tem a loja do Kindle, que fica assim. Vou passar para vocês verem o sistema funcionando entre os dois. Sistema operacional, vamos comparar nessa página também. Então, página da tela inicial, da loja. E agora, a gente vai começar a comparar com uma coisa que eu não coloquei até agora, mas é só porque tem muita gente que tem dúvidas e fica pensando, tá, mas será que vale a pena eu comprar um Kindle, sendo que eu posso comprar um iPad ou um tablet, colocar uma película fosca e usar tanto para ler quanto para outras coisas, como por exemplo para usar como caderno. É um ponto válido, faz sentido e tem muita gente que acaba usando dessa forma. Eu não tenho um iPad mini, que é o que a galera normalmente coloca como comparação. Eu vou usar o meu iPad normal, um da última geração aí da Apple, que é esse iPad aqui. Ele é azulzão. E eu acho que vocês já viram ele aparecendo em algum vídeo meu, se vocês me seguem. Mas é essa aqui a diferença então. É tipo muito diferente. Esse aqui é super, hiper, mega pesado. Então, ponto interessante a gente citar. Ele também não cabe em uma mão. Tipo, a minha mão não é muito grande, mas não cabe pra mim. É só se eu ficar carregando assim. E esse daqui cabe tranquilamente, eu seguro com a minha mão. Eu vou abrir um livro nos três pra mostrar pra vocês. Então, a gente tem a imagem no Kindle Color Soft. Esse aqui é um quadrinho, chama Garota do Mar. E é lindinho, tá? Eu li ele no ano passado. Foi a primeira HQ que eu peguei pra ler nesse Kindle, porque, né, uma vantagem de você ter a cor é que você pode ler livros que têm ilustrações. Vou mostrar pra vocês também as cores padrão, que fica assim. Essa diferença. Com a comparação do iPad pra vocês. Dá pra ver essa diferença, né? Aqui a gente tem muito mais reflexo, que a gente não vai ter tanto aqui no Kindle. Aqui as cores são bem mais vivas. E aqui a gente tem, né, essa emissão de luz muito maior, que a gente não tem aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica em preto e branco. A mesma imagem. Então, no Kindle Paperwhite, no Kindle Color Soft e, por fim, no iPad.
Não consigo considerar os 3 porque eu tenho só 2 mãos, tá, mas fica aí pra vocês a leve comparação. Dá pra ler HQ no Paperwhite? Super dá, gente, sem dúvida nenhuma, porque afinal de contas a HQ ela só é mais bonita se você tiver cor. Você super consegue ler as letras ainda sem cor. Mas fica muito mais bonito se a gente estiver vendo assim, né? Ainda assim, é legível. Então, eu acho que essas foram as maiores dúvidas que eu tinha quando eu pensava em comprar um Color Soft. E agora que eu tenho ambos em mão, eu posso fazer essa comparação pra vocês. Coisa que muita gente comenta é que o Kindle Color Soft cansa mais a vista do que o Paperwhite. Eu dei uma pincelada nisso ali no meio do vídeo, mas eu não acho que tem essa diferença não. Eu não senti e os dois têm o mesmo sistema de tela, que é a tela e-ink, só que um deles vai ter cor, o outro não. Eu não vejo essa diferença tão gritante. Eu acho que essa questão de marcar com cor, se você vai comprar só pra isso, eu não acho que vale a pena, sabe? Eu não acho que é uma coisa que vai valer o dinheiro que você vai gastar nisso. Mas, se você gosta muito de ler HQ, ou livros com desenhos e tudo mais, ilustrações, eu acho que daí sim vale totalmente a pena, porque fica lindo de ler, é maravilhoso, é leve, é bom e eu amei ler HQ aqui, eu já li algumas. Fica a dica pra vocês que se você lê muito HQ, o Color Soft vale a pena. Mas se for pra marcar colorido, gente, não vale toda essa pena não. Não vale mesmo, tá? Vai num Kindle Paperwhite, vai num Kindle de base também, é uma ótima opção pra você que quer começar nesse mundo dos Kindles. Eu já comecei com o Paperwhite, então eu não tenho muita experiência com o Kindle de base pra poder dizer pra vocês, mas eu sei que ele é o Kindle que a gente tem mais em conta hoje em dia e que tem o verde matcha, que é muito bonitinho. Talvez faça mais sentido pra você. A única maior diferença que a gente tem entre esses dois e o Kindle de base é que o Kindle de base ele não tem essa mudança de quente e frio. Vou mostrar pra vocês o que que é isso. Eu acabo usando muito pouco essa função, porque eu gosto de ler as coisas no modo preto, ou seja, com a página preta. Mas é o meu desvio de caráter, né? Então, assim seria a página do seu Kindle de base, que é quente zero, é um branco bem branco. E você tem o modo noturno também, que deixa ela com a letra branca e a página preta. Essa aqui fica a cor quando a gente coloca ele no mais quente. Ele fica um pouco mais amarelado, ele parece mais aquele papel pólen, sabe? Aquele papel que a gente usa mais em livros, que é o papel mais amareladinho. Se você não acha que é uma coisa que vai mudar na sua experiência de leitura, eu não acho que vale a pena pra você pegar um Kindle Paperwhite, por exemplo. Super vale a pena você pegar um Kindle de base, né, o mais normal, que vai valer super a pena. Outro ponto que a gente tem de diferença é que a tela do padrão, né, ele é um pouquinho menor, então ele é um pouquinho mais grosso aqui e menor a tela, ele é um pouquinho menor no geral, mas eu acho que ele é mais pesado. Não sei, não tenho muita experiência com aquele Kindle, mas se você tava em dúvida entre o Paperwhite e o Color Soft, tá aí, a dúvida tá tirada pra você. Se você gosta muito de ler HQ, vai no Color Soft sem medo, vai ser muito bom e você vai gostar da experiência com ele e tudo mais. Agora, você já tem um Paperwhite ou você já tem um Kindle de base, ou você quer comprar apenas pra ter a marcação colorida ou pra ter o Kindle da última geração, eu já não acho que vale a pena não. Eu acho que vale a pena você pegar um Paperwhite, que vai ser mais barato e você vai utilizar ele da mesma forma que você utilizaria um Color Soft. Hoje em dia, atualmente, os meus dois, tipo assim, o sistema operacional deles tá funcionando na mesma velocidade, como eu mostrei pra vocês, que eu esperava que não seria, mas tá igual, sendo que um deles tá com 11% de bateria, o outro tá com 90%, então não é uma coisa que vai te impactar também. Então, realmente é só a questão das cores. Mas, sempre fica aí a dica que, se você realmente tem esse dinheiro e quer investir em um Color Soft, eu não desindico. Eu gosto muito dele, eu acho que é um Kindle muito legal, tem essas tecnologias diferenciadas, então eu gosto muito dele. E aí, também, na terceira opção, se você cogitava um tablet ou um iPad, eu já acho que é um pouco complicado, porque ele é mais pesado, ele é maior, ele tem outras funções, mas ele vai emitir luz, então talvez você se canse mais a sua vista. Então tem todos esses aspectos que, pra mim, vale mais a pena você comprar um Kindle. Na minha opinião, o Kindle, ele não vai ser substituído nunca por um iPad ou um tablet. Por mais que você coloque a película fosca, por mais que ele tenha, né, no Samsung ele tem, se não me engano, uma opção de emitir menos luz, ainda assim, eu acho que nada se compara a um Kindle para leitura. Eu acho que é isso, fiz um resumão pra vocês. Terminar aqui, então, com os meus dois Kindles na mão. Dizer pra vocês que desnecessário você ter dois Kindles também, tá? É só porque eu ganhei. Ambos, inclusive, eu ganhei. E eu sou muito feliz, eu estou muito grata. Eu amo os dois e eu uso os dois. Então, fica aí pra vocês esse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se não ajudou, pelo menos, sei lá, tirou uma dúvida que você tinha sobre. E é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixem o like, se inscrevam
inscrevam no canal e me sigam nas outras redes sociais que vai aparecer na última tela do vídeo. Comenta aqui nos comentários também se você conhecia já essas grandes diferenças dos Kindles. Me conta. E até a próxima. Tchau!